Vamos. Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor com fé e com esperança. Livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos ler os versos 17 e depois de 21 e 22. Escrito está: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Daniel, Deus de Ismael, Deus de todo aquele que crê no teu Filho Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é o lugar de Deus em sua vida. Pode parecer uma pergunta assim um tanto quanto incômoda e que não precisava ser feita, mas precisa ser feita. O Natal já passou, não é verdade? A expectativa foi grande para que o Natal chegasse e as coisas acontecessem. O Ano Novo também chegou. E Deus permanece na sua vida? Na verdade, qual o lugar que está ocupando Ele em sua vida, na sua família e nos seus projetos? Às vezes, em nossas necessidades e desafios, precisamos muito do Senhor. Clamamos, buscamos. As coisas são alcançadas, o tempo passa e perdemos a percepção, a realidade de como está Deus em nossas vidas. Esta pergunta talvez seja a mais importante da sua vida. O contexto era que o povo havia saído do Egito depois de mais de 400 anos de cativeiro. Mas o Egito não havia ainda saído do coração daquele povo. Israel precisava começar uma nova vida de relacionamentos com Deus, mas não sabia como. Gerações e gerações foram substituídas nesses 400 anos. Ele desaprendeu quem era o Deus de Israel. Nós hoje não temos cativeiro, mas talvez tenhamos outras circunstâncias que possam nos aprisionar ou nos fazer esquecer de Deus e ainda menos qual é a sua posição em nossa vida. O texto lido no verso 17 nos direciona a dizer que Deus às vezes escolhe o caminho mais longo para os nossos recomeços. Não podemos saber o lugar que Deus ocupa em nossa vida até se comprovar. Eu já vi algumas oportunidades da minha vida, no meu ministério pastoral, que as pessoas que se consideravam ateus, e numa circunstância bastante grave, séria, até com risco de vida, elas diziam: mas se Deus quiser, eu vou melhorar, a minha vida vai mudar. Às vezes, nos surpreendemos com o lugar que achamos que Deus ocupava em nossa vida. Como já dito, até chegarem
as provações, as perdas e doenças. Coisas não devem ser prioridades em nossa vida, mas necessárias e não imprescindíveis. Somente Deus é imprescindível e insubstituível em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos tantas coisas no ano que se encerrou, e muitas delas Deus nos atendeu. Mas talvez descuidamos, amados, das benesses, das dádivas dos Deus doador, se envolvemos nelas, começamos bem a amar o Deus doador, desculpem, e a usar as dádivas de suas mãos, quando não percebemos, começamos a usar a Deus das dádivas e amar as dádivas que Ele tem nos dado. Vamos entender, mediante esse texto, qual é a posição que Deus ocupa na sua vida e que deve ocupar, caso esta posição não esteja bem clara, definida em cada proceder, em cada agir, em cada viver. Primeiro, Deus deve sempre ser o primeiro em sua vida. Como está lá no verso 21a, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Amados, é Deus que escolhe ser o primeiro em sua vida. Ele quer tomar a dianteira, Ele quer preparar o caminho, Ele quer afastar o perigo. Você tem permitido? Muitas vezes achamos que as nossas convicções, os nossos planos são suficientes para a tomada de decisão. Não trazemos Deus para um parceiro permanente em nossas vidas. E as coisas às vezes até começam bem, mas não terminam bem. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, no seu agir, no seu pensar. Ao iniciar cada dia, busque-o, adore-o, dependa dele, porque o melhor você já recebeu, que é a vida, agradeça por ela ao Senhor. Se em algum momento passarmos à frente de Deus, para onde iremos se não sabemos o caminho? Às vezes achamos que Deus está demorando demais. É Deus que vai sempre adiante de você. Para quê, pastor? Para te guiar. Aquele povo estava perdido. Hoje achamos que o Waze resolve. Hoje nós temos controle, às vezes no automóvel, de nos mostrar o local, aonde estamos indo, qual a distância. Mas ele tem um limite muito grande de previsionar circunstâncias eventuais na nossa vida. Mas Deus não, se Ele estiver na nossa frente, nada escapará ao seu controle. O povo iria não somente ter um recomeço, mas passar por lugares desconhecidos. O caminho nem sempre é de flores, amados, mas Deus está na frente e pisa primeiro. Hoje o próprio Jesus é a nossa luz. Ele nos guia e está conosco todos os dias. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, nos seus planos, na sua saúde, na sua vida, nos seus projetos, na sua família, amados. Em todas as suas coisas. Não faça nada se Deus não tiver o primeiro lugar. E aquilo que Ele te disser, cumpra. Às vezes tem aparência de todas as coisas boas e Ele diz que não. Às vezes tem coisas, às vezes, difíceis e Ele diz que sim. Tenha Deus em primeiro lugar.
Deus deve sempre ser o último em sua vida. Versos 31, versos 13, 21b. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É Deus que escolhe também caminhar contigo durante a noite. É Deus que vai sempre à sua retaguarda para te alumiar durante a noite. Às vezes desistimos antes de ouvir a última palavra de Deus, não é verdade? Como muitas vezes na situação de saúde, o médico diz, olha, vai para casa que não tem mais jeito. Quem dá a última palavra é o Senhor. Se Ele disser que tem jeito, o jeito está feito, a solução está dada. A morte não vai alcançar aquele, desculpe, que a medicina disse que não teria mais jeito. Na sua casa, nos seus relacionamentos, nos seus planos. Como a mulher de Jó disse para ele, abandona esse teu Deus e morre. E ele diz, ele deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não faça nada antes que Deus dê a última palavra. Deus traz fogo na nossa vida para aquecer os corações de frio e da incredulidade. Você consegue caminhar na escuridão do pecado quando está sem luz, que nada se vê. Além da densa escuridão, ainda fazia muito frio à noite. Por isso ele deixava uma coluna de fogo para aquecer os corações. Hoje o próprio Jesus é a nossa luz, né, amados? Nos alumia todos os dias e o Espírito Santo nos aquece o coração. Por fim, Deus deve sempre ocupar o melhor lugar da sua vida. Verso 22 do capítulo 17 de Êxodo. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus deve ocupar o primeiro, o último e o melhor lugar em sua vida. Ele é o melhor. Nada que Deus possa nos dar terá grandeza, terá utilidade, terá valor maior do que o próprio doador. Nunca mais. Não deixe que essas coisas aconteçam. Não deixe que essas coisas aconteçam. Deus é o melhor. Sempre será o melhor. Não deve existir prioridade maior em sua vida que não seja o agir de Deus. Quando Deus fizer ou não fizer, Deus é o melhor. Deus é sempre melhor do que todas as coisas. Nunca se apartou do povo de dia e de noite. Sempre. A palavra aí é sempre, como Ele está aqui comigo, como Ele está aí contigo. Jesus está e estará sempre conosco, na terra de toda a eternidade. Eu quero, por fim, amados irmãos, fazer algumas aplicações e posicionamentos diários para você não esquecer. Primeiro, nunca comece qualquer coisa na sua vida sem a certeza que Deus está em primeiro lugar, mesmo que muitas outras pessoas estejam contigo e as condições sejam favoráveis. Segundo, nunca termine, desista ou complete coisas sem que Deus dê a última palavra. Nunca esqueça que Deus é a melhor coisa invisível na sua vida, ainda que muitas coisas visíveis te tragam prazer, segurança, alegria, fama e poder. 4, nada do que vemos ou temos será para sempre. 5, nada do que ganhamos, conquistamos, levaremos para o céu. 6, aquele que deu a vida por nós é maior que ela e é o autor da vida eterna. 7, entregue a sua vida a Deus na terra, pois a nossa morada eterna já está pronta. Vamos voltar ao primeiro amor e rever valores, conceitos e recomeçar. Ó Deus maravilhoso, maravilhoso Senhor, declaramos no profundo do nosso coração que Tu és o primeiro, Senhor, em nossas vidas. Declaramos que Tu és o último a dar a última palavra em qualquer decisão que venhamos tomar. Declaramos que Tu és o melhor. Visita agora Teus filhos e filhas, que muitas vezes essa ordem de coisas e esse significado, essa predominância do Teu amor, da Tua graça, Senhor, do Teu perdão, da Tua presença sobre as nossas vidas, fica meio ofuscada pela nossa vaidade, Senhor, pela nossa arrogância. Que seja assim em nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus.
hoje e sempre. Amém.